Agora eu estou ao vivo. Cara, vamos lá recuperar. Vamos ver se a nossa audiência não cai, hein, gente? Olha, o Fabinho entrou. Carlo Aires. Ó, o Luiz Pedrosa? O outro Luiz. Bem-vindos todos. Vou logo chamar o Nelson. Lembrando que nós estamos com uma campanha no Simpla. Quem não puder contribuir, ou quem já contribuiu, pode contribuir ainda mais compartilhando a nossa campanha em outras redes de amigos, de pessoas, de apreciadores da arte. Para que o bagaceiro não suma nesses 20, não acabe nesses 20 anos. E aí, Nelson? Gente, Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo Então também? pronto, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, Nelson, tá falando da Então, geração. Vamos esperar as pessoas voltarem a entrarem, né? se a galera entrar. Não, eu vou só falar uma coisa, que é outra coisa que é muito legal, que um dia que eu cheguei na sede, a gente viu esses quadrinhos aí que tá atrás dos espetáculos, a gente olhou, gente, é um ótimo canto para guardar os cartazes, porque a gente não sabia o que fazer com os cartazes. Só E serve aí, pra isso. aí a gente falou, vamos então fazer uns quadros e guardar, porque a gente ficava com medo de amassar, com medo de perder, mofar, a gente... Aí foi uma outra ideia boa que vocês aí, quando eu cheguei na sede vi, a gente, opa. E lá na nossa sede, a nossa página Ah, também tem todos esses cartazes. Aí. horrorosos, né? Que horror. Ai, ai. Não, não, tem mais cores, tem design. Tem. O nosso Tem decorel, esse design. aqui, gente, esse É aqui é uma WordPad, aula. WordPad. Esse aqui é o que é Não, WordPad. WordPad eu não ia mostrar. Isso aqui é Corel Draw, acho que número um. Eu que fiz isso aqui, gente. Esse é o Eita, pior. Esse é o pior cartão do bagaceiro. Eu considero esse o eita. pior de todos. E esse Olha, cinema, o botar no do aniversário. elenco. Eita. Ó, o aniversariante do dia, J. Júnior, que é o aniversariante do dia, o J. Júnior. Diz ele que é Parabéns pra 40, ele. né? Diz ele que é 40, né? Diz ele que é 40. Mas o Miguel, o velhinho, já disse que ele tem mais 2 anos mais velho que o Miguel. Então só pra aí a gente já sabe da idade do J. Júnior. E o J. Júnior é curioso, viu, Rogério? Ele faz aniversário 2 dias, hoje e amanhã. Porque ele nasceu no dia e foi batizado no outro. E aí ele faz sempre o aniversário duplo. Aliás, registrado no outro. É ridículo isso, né? Ridículo isso, Então, mas. mas ele tem 2 dias de aniversário, então ele comemora 2 vezes. Assim. Então, Então ele não, ele dobra, ele né? fica velho 2 vezes, né? Ele fica velho Exatamente. 2 vezes. Então a gente diz isso pra ele também. Então, Rogério, que eu tava falando. Pois é, e aí, uma coisa, a galera já voltou aí. Essa coisa do pavilhão, da Tony, onde é que tá geração. falhando? Quem tá falhando, Tony? Quem é dos Tá, dois? Que assim, tá todo mundo ouvindo bem? O Nelson tá com um som meio diferente mesmo. é porque eu tô com fone agora, porque o celular tava descarregando aí. Ah, tá. Mas tá ótimo. Pra mim tá Tá, ótimo. tá O que ouvindo importa é tranquilo, que né? pra mim tá ótimo. Não, gente, tá todo mundo ouvindo aí bem? Vamos lá. Liliana, bem-vinda, querida. Aí a Liliana, Brisenha, a galera aí. Então, outra coisa, e aí, enfim, e aí o Nada pavilhão a caiba. gente tem essa coisa de sempre ter é, várias, várias gerações assim no grupo, né? Sempre foi assim, Muitas pessoas passaram pelo pavilhão. É isso que eu quero dizer, não é isso? muitas Né? pessoas, porque a gente tem um trabalho chamado Pétalas que a gente faz na rua durante a Paixão de Cristo, que ele também Gente, vocês surge têm uma assim, paixão de Cristo? a gente tem Vocês uma têm uma Paixão de paixão de Cristo, Cristo. Então o Nelson veio das uma Paixão de Cristo. quadrilhas, o Nelson veio do Ceará Junino, entrou no incentivo às artes, agora tá nas quadrilhas. Da cultura popular, da Parabéns. cultura popular, da cultura O popular. Nelson é um Porque eu empreendedor. sou do Maracanãú, junto com o Garajal ali, eu me misturei, tudo eu faço. Não tem esse negócio, não. Tudo eu me misturei, tudo eu faço. Albuquerque, vírgula Nelson. Anota essa frase. Então, escute. E aí a gente, com o espetáculo Pétalas, a gente, enfim, várias pessoas ali vamos experimentar a rua, de experimentar essa coisa de tocar ao vivo, de fazer textos quebrados, enfim, de fazer várias coisas. O Pétalas, aí no Pétalas sempre foi um canto onde muita gente chegou ao pavilhão, faz a experiência do Pétalas e depois chega no grupo, assim.
E, enfim, aí hoje o grupo somos 6. Então a gente tem a Alessandra com 23, Ah, Eliel com 25, o Eliel vai dizer 25, 25, 25 ou ah, 26, o Eliel. que mais? Aí você tem a Silviane com 33, Ah, mas isso aí é velho. já tá velho. E aí eu, Jota, 40 e Denise, 51. Gente, nós temos Yuri com 48, eu com Exatamente. 40 e o resto não interessa. E aí a gente O resto tem. tem as idades mais interessantes. Então a gente tem Denise, que fez o Princípios, com Gero Camilo, sem ser o Fez os nome de princípios? Princípios. Denise, que não era nem Princípios, era Curso Era assim, Básico de a primeira Teatro. turma. A primeira, Então ela fez com o 91, eu acho. Otacílio, 90, Gero. É, 91, exatamente. 91. Então Denise, já passou por Trupe Acaba de Chegar, pelo Balaio, com Marcelo Costa no auge do Eu Balaio, peguei anos Denise nessa 90, época. Eu sou exatamente. baixinho da Denise. Eu assistia a Denise. Exatamente. Exatamente. Denise também viu quando Demick, né, de maior, pegou a Sâmia de menor. Também tem isso. Uma Não coisa que falemos disso. É polêmica. Ele era de um outro assim, grupo, era um outro como o Bagaceira CNPJ. pegou de menor Ricardo Tabosa. É já Eu prática não, do Bagaceira pegar de menor, né? para trabalhar, ele tá querendo dizer isso para trabalhar, gente. Pra trabalhar, Polêmica. entendeu? Pra Como vocês trabalhar. veem, Nelson Rubens está aqui personificado. Eu Então, tinha que soltar TV Fama, algumas. Eu estamos aqui no tinha. TV Fama. Ok, ok, ok. Ó, Tabosa, ó, presta atenção aí, ó, de menor, 15 anos, entendeu? Sâmia Tem também nada de não. menor. Eu não me lembro desse bagaceira. É Fernanda de impressão minha denunciar ou o tá bagaceiro. apontando o dedo? Ai, ai. Não, mas lembro demais do Do Ricardo Pluft Benon? Sim. lembra? Do O Pluft, Pluft do foi a primeira Balaio. foi o primeiro espetáculo que o Yuri fez, criou um figurino. Pois é, que foi uma coisa assim também na cidade, o Pluft, que tinha era Denick, Sâmia, Dele que chama Cristiane, Isabelle, Cristiano, Fernão, direção do Augusto Abreu, Castro II. Era um elenco maravilhoso do Grupo Balaio. Então, o Pluft foi uma montagem realmente muito histórica aqui. muita história, eu lembro demais do Pluft e tudo. E lembro uma coisa muito, sei lá, que era uma imagem que era muito marcante para mim, que era chegar um monte de carros de madames no Ibeu, que as babás desciam com as crianças para assistir a peça, e aí as patroas iam embora, não viu o espetáculo, ficava lá as, as, as empregadas com as crianças de uniforme Era. assistindo o espetáculo Para quem não é no de Ibeu. Fortaleza, o Nelson está falando do Grupo Balaio, que era um grupo que tinha um teatro, eles tinham um teatro na Exatamente. Aldeota, que é um bairro Coxinha, um bairro de, né, da Fortaleza, mas o Balaio, para mim, engraçado que foi também um exemplo de organização e dessa questão Exatamente. de gestão. O Marcelo Costa, ele geria aquele teatro, você entrava na sala do Marcelo, tinham as pastas lá em cima de cada ano. Então, por exemplo, eu conheci o Marcelo em 98. Então, eu entrava na sala dele, tinha 99, 2000, 2002. 2000 e 2002. Então, o Marcelo tinha até 3 anos de organização de saber quais eram os espetáculos que o Balaio ia montar nos próximos 2 anos, né? 2 ou 3 anos. Então, era o Rogério, auge da lembra que era uma organização. adulta e infantil, né? Era uma produção de adulto e Adulto e infantil. infantil. E eles tinham um público cativo e fiel do Exatamente. infantil, porque eram de extrema qualidade e eles também fidelizaram o público, né, com a questão de Exato. manter as temporadas. O Pluft, por exemplo, essa montagem que o Nelson está se referindo, uma montagem de 99, ela passou 3 meses em cartaz, lotando um teatro de 210 lugares, né? Exatamente, exatamente. Enfim, falando, né, tá falando do balato, falando da Denise. Assim, a Belinha Denise aqui, Belinha dizia que os pais dela, o pai dela fazia fazia os sapato. sapatos. Belinha, o seu sapato tá na papoula e foi passar lá no Foi no inferninho. inferninho, não, o Tá no sapato da Belinha, inferninho. Tá lá no exatamente. inferninho. Que também era, exatamente, tinha esse outro apoio muito legal aí da Sim, Belinha. então a Denise do Balaio. Não, e a Denise falava muito dessa organização do balaio pra gente, Sim. né? Como o balaio se organizava, dessa coisa de o Marcelo estar à frente, já pensava o que ia fazer, como ia fazer, dessa Erlon, coisa bem-vindo, do Erlon. investimento, né? De todos de como o balaio se organizava. Então, essas experiências Duda, todas, bem-vindo, Duda. a gente
essas experiências todas que a gente começou a perceber, não, gente, dá para a gente se organizar, dá para ser profissional e dá para isso aqui ter um retorno financeiro interessante. Assim. Dá para viver. Então, Dá para viver, dá né? para viver, dá para viver. Então, a partir de 2015, a gente cria um organograma de 5 anos, de 2015 a 2020, e começa a estruturar o pavilhão, assim, nesse sentido. Vocês fizeram algum planejamento estratégico, alguma pessoa do Sebrae, por exemplo? Não, na verdade eu li muita coisa, assim. Então o planejamento de você foi somente entre vocês, é isso? Somente entre a gente. Porque em 2013, falando dessa questão, que é interessante a gente até pensar nisso. O Bagaceira, quando a gente foi patrocinado pela Petrobras, a gente fez um planejamento estratégico com o cara do Sebrae, né? Bons tempos, né? Bons tempos. Era um outro Brasil. Era um outro Brasil. Outro Brasil. Não Vocês, Klaus, né? Enfim, todo mundo aí com seus patrocínios maravilhosos. Então, mas nós sabíamos, é interessante isso, mas nós sabíamos que esse patrocínio ia acabar. Sim. Então, a gente fez um planejamento estratégico e a nossa questão era o que fazer quando o patrocínio da Petrobras acabar. E quando você faz um planejamento estratégico, é interessante isso, e eu acho isso uma divina ironia, é que eles falavam que nós estudávamos as ameaças internas, as ameaças externas, o que tinha dentro da instituição, do grupo, que pode atrapalhar o planejamento, aonde nós queríamos chegar, e as ameaças externas. Eu nunca vou esquecer, desde 2016 que está na minha cabeça. Uma grande ameaça externa era golpe militar, no caso, golpe. Porque nós percebemos que a maioria dos nossos recursos eram recursos oriundos de editais e de iniciativas federais. E não foi que com o golpe de 2016 quase acabou, Nelson? Quase acabou? Planejamento não enganou. Não enganou. Mas foi um golpe inimaginável, né? Inimaginável. Pois é, aí a gente começou do planejamento, assim, então a gente leu muito. Bem-vindo. Leu muita coisa de uma experiência que estava tendo em Minas, que era o Marcelo Bones e a Maria Helena Cunha, junto com o Sebrae, que eles pegaram 20 grupos do Belo Horizonte e fizeram durante 6 meses um estudo de um planejamento coletivo dentro de um grupo de teatro. Então, a partir dessa experiência que a gente começou a ler muito sobre como seria... Porque tem várias ferramentas de planejamento, mas dentro de um grupo de teatro, dentro da cultura, dentro especificamente desse nosso fazer, desse ofício... É difícil ter referência, é difícil saber quais ferramentas utilizar, né? E aí, a partir dessas coisas, a gente começou a criar uma certa estrutura de planejamento. E aí uma coisa que, com certeza você sabe disso, assim, que é ser fiel ao planejamento, né? Não mais ter uma saidinha ou outra que você manter, assim. E aí a gente... Aí eu atribuo, assim, tem essa nossa organização, mas também tem outra coisa que, enfim, não sei, assim, durante esses 5 anos mais difíceis para a cultura no Brasil, assim, de 2015, né, até agora 2020, onde nem ministério mais a gente tem, enfim, não tem mais muita coisa, a gente conseguiu fazer 5 espetáculos, conseguiu circular, conseguiu ter 2 sedes, a gente está... Vocês estão conseguindo se manter em pé, que é isso que é importante. Né? Então, assim, é claro que a gente não... As perspectivas são muito ruins, principalmente agora com o lance de pandemia, né? A gente, não satisfeito com o Não Bolsonaro, satisfeito com tudo isso, veio essa pandemia. A gente teve essa conversa de dezembro do Levante. Sim. Que foi que é uma das coisas que a gente também muito percebe no planejamento, é assim, a gente precisa estar forte enquanto classe, enquanto categoria, enquanto movimento, porque se não existir os outros grupos, a cena acontecendo, a gente não vai ter onde trabalhar. Então, muito importante, o meio estar fortalecido. Então, a gente percebe, né, Nelson, que a economia da cultura ela tem que girar e a gente faz parte disso. E a gente percebe, inclusive, que tem que abrir portas para diversos segmentos do teatro. O teatro tem que ter política pública para todo o segmento, né?
Então a gente percebe que não é só para o nosso segmento do teatro de Não, grupo, mas para tudo. para quem está começando, para quem está começando, para quem já tem uma estrutura. Então eu compartilho muito essa visão com o Nelson, de que política pública tem que ter para todos, diferentes níveis, mas tem que ter um tipo de política pública específica. Porque você começa a ter esse tipo de ações e você começa a ter uma cena, você começa a olhar e, opa, eu tenho onde trabalhar, eu tenho onde existir, né? Porque hoje a gente luta, por exemplo, nossa, falando aqui do Klaus, né? O barracão, que lindo aquele espaço, e hoje não existe mais. É muito doloroso isso, né? Estou dando exemplo do Klaus, né? Por conta do Fernando ontem, e eu vi. Tá rolando aí? Tá, né? Travou. Tá. Voltou. Então é muito triste você ver essas coisas acontecendo e a gente meio que está atado. A única coisa que a gente tem que fazer é se organizar enquanto movimento social e ir para a luta. Enfim, a gente nunca deixou de fazer isso, né? A gente sempre continua nessa luta e nessa batalha para que as políticas, de alguma maneira, minimamente aconteçam. E aí estamos aqui nesse momento louco dessa pandemia, assim como vocês, assim, teve uma das notícias muito lindas, eu vou confessar aqui, ano passado, foi quando a gente soube em Guaramiranga, para variar Guaramiranga dando boas notícias, quando a gente sentou para almoçar e vocês disseram a gente vai fazer o palco ano que vem. Meu Deus! Hoje, Nelson, dia 21 de maio, seria a nossa primeira apresentação. Então, eu lembro que a gente ficou muito feliz, assim, a gente conversando, falando, nossa, a gente também que o Bagaceira vai dar um respiro para eles vão voltar, vão circular, vai ser massa, vai aparecer outras agendas e tal. Então a gente ficou muito feliz, assim, com a notícia que vocês iam fazer o palco. E depois, quando a gente conversa sobre o Levante, que era juntar esses 5 grupos, né? A gente já pode falar um pouco do Levante aqui, até para vamos fazendo perguntas. Então, assim, qual é a ideia do Levante? Levante, a gente vai falar agora do Levante, gente, que é um movimento, são uma série de ações que o Teatro Máquina, Grupo Bagaceira, Pavilhão da Magnólia, Expressões Humanas e a Prisma Companhia das Artes, esses 5 grupos estão reunidos para propor, para relevantar esse movimento teatral, pelo menos aqui no Ceará, dar outras perspectivas, não é não, Nelson? Exatamente. E aí, enfim, a gente se junta em dezembro. Entendeu? A gente está lá na casa da esquina, os 5 grupos conversando sobre o que a gente ia fazer para 2020 e depois como é que a gente ia fazer. Então a gente chega lá e começa a conversar e a gente levanta. Esses 5 grupos têm 22 espetáculos em repertório. Então, esses 5 grupos, a gente ficou, gente, o que a gente vai fazer com esse tanto de repertório, com esse tanto de material e com esse povo todo, né? A gente ficou ali conversando e pensando sobre o que seria um... Tony, chegou a pergunta. E aí a gente, tudo bem, pensamos em 5 grupos, a gente pensou uma estratégia que seria os 5 grupos fazerem ações coletivas, ações juntas. E aí a gente, vamos pensar fazer temporadas, né? Fazer temporadas, a gente vai ter uma coisa com as temporadas, a gente vai investir nessa coisa de chamar o público, de trazer o público de volta para os espaços. Enfim, a gente pensou uma série de ações formativas, de ocupação e tudo. E aí, a gente desde janeiro se encontrando e fazendo ações, a gente ia estrear, e aí é lindo o projeto que a gente ia fazer a partir da última semana de abril e agora durante o mês de maio. Inclusive, essa semana era para estar acontecendo o Bagaceira. Aliás, Bagaceira terminaria domingo, dia 17, né? Não é isso? No dia do aniversário. Dia do aniversário. A semana passada ia ser do Bagaceira. Essa semana seria Expressões, né? Seria Expressões. Então, assim, a gente ia ocupar o Teatro Dragão do Mar de terça a domingo. Né? Todo dia com espetáculo acontecendo. E o Porto Dragão. E o Porto Dragão. Aliás, o Porto Dragão. Quintas e sextas. De quarta a sexta. De quarta a sexta. Quintas e sextas a gente ia fazer no Porto Dragão uma atividade formativa. Ia na sexta convidar um grupo, ou
ou seja, além dos 5 grupos, cada ia convidar outro grupo, ou seja, iam ser 10 grupos, que iam fazer uma ação no Porto Dragão junto com a gente. Uma Isso durante... apresentação, uma apresentação Exatamente, do espetáculo de repertório e um debate sobre isso também. exatamente. Isso durante 5 semanas. Seria uma ideia de uma ocupação para também mostrar para os gestores dos teatros que a gente precisa que o teatro abra todo dia. Para que tenha mostrar teatro para os todo gestores de dia, teatro que os grupos precisam ter espaço de temporadas de longa de duração, continuidade, de que longa tenha uma duração. continuidade para que os nossos espetáculos, por É, exemplo, na live da primeira live que eu fiz com a Serão, eu lembrei que a gente fazia temporadas do Lesados e o Realejo, por exemplo, 2004, 2005, fazíamos temporadas de 2 meses, como você 2 falou. meses. Nós fazíamos estandes de vendas de ingressos. Então nós tínhamos, a Bagaceira teve essa oportunidade de reverberar na cidade, porque nós fomos até onde o público estava e tínhamos um diálogo com os gestores que percebeu que sim, para o Lesados ter vida, para o Realejo ter vida e outros espetáculos também, precisávamos de temporadas regulares, como o Tony está falando. Exatamente. E aí, eu lembro que também uma das coisas, todos esses cachês que a gente conseguiu fazer essas apresentações, Exatamente, Tony. ia ser investido tudo nessas infraestruturas, principalmente de marketing e divulgação. O que o Nelson está falando é que o Dragão ia dar um mínimo de cachê para a gente. Exatamente. E a gente ia pegar esse cachê e investir numa divulgação, numa montagem de uma estrutura para que a gente pudesse ampliar o foco das temporadas e que as bilheterias fosse sim uma receita a se considerar. Porque isso é importante. A bilheteria tem que ser considerada, tem que voltar, a gente tem que voltar a contar com a bilheteria. Com a bilheteria. Exatamente. Então a gente está com toda essa estrutura da bilheteria, de tudo isso estava organizando, né? Infelizmente veio uma pandemia. E a pandemia. E a gente vai fazer outras ações contra o Levante, vai ter uma ação. Ontem estreou já uma ação, né? Ontem estreou uma das ações, que é pelo Porto Dragão, que chama Nós no Batente, que foi essa gravação justamente de um tema que é o que é viver de arte, né? Vão ser 5 mini documentários sobre... Aliás, são 10 mini documentários. 10, tem 10. Sobre 5 grupos de teatro, 5 do Levante e 5 grupos que a Prodança indicou. Então, esses mini documentários vão estar no canal do YouTube do Porto Dragão. E a questão do documentário é essa, o que é viver de arte. A gente quase se matou aqui na gravação. Foi, exatamente. Todo mundo passou por isso. Então, assim, e foi também Exatamente, Carlos, também é isso, é levar público para os nossos espetáculos e para os espaços. Para os equipamentos. E aí a gente, enfim, fez toda essa estrutura, estava tudo organizado, e aí a gente vai ter esse Nós no Batente, que é uma das ações. E a outra, que vai ser o Levante, vai ser junto com o Dragão do Mar, onde a gente vai também soltar o link dos espetáculos e vai ter conversas e vai ter outras ações. Tá aqui, inclusive, a agenda do Levante. A gente construiu aqui. Tá tudo invertido, gente, mas só para vocês verem que ele continua aqui. Exatamente, tá tudo aí. Então, assim, todo esse material, tudo que a gente produziu, a gente de alguma maneira vai dar continuidade agora, mais junho, com esses programas pelo Porto do Dragão, que é esse programa Nós no Batente, e pelo Dragão do Mar também, algumas ações. E claro, assim que essa loucura toda passar, a gente está conversando para a gente retomar essa ideia do Levante, que tem muito isso, assim, a gente conseguir manter essa ideia do teatro de grupo, do trabalho continuado que cada companhia dessa tem, e de outra coisa também, assim, que a gente tem percebido muito aqui no estado, é uma realidade que a gente acompanha de perto, que é assim, cada equipamento tem feito meio que um seu chamamento para a ocupação dos seus espaços, das suas programações. O edital de chamamento. Só que esses chamamentos geralmente ficam em 1, 2 apresentações no máximo. Eles não preveem continuidade de temporadas. São temporadas, são apresentações esquálidas, né, que não reverberam em nada, não tem um ganho. E aí a gente fica assim, gente, onde é que a gente vai fazer temporada? Porque se cada equipamento desses fizer essas chamadas, tudo bem, a gente entra, faz 1, 2 apresentações, mas e aí? Como que a roda gira, né? A gente ficou pensando sobre isso. E uma das questões são as temporadas.
não só ocupar os espaços públicos, mas a ideia também é a gente fazer ações na Casa da Esquina, que é a sede do Bagaceira, lá na Casa Absurda, que é do Pavilhão e da Prisma, para a gente pensar outras ações dessa ideia de continuidade, de estar junto, de estar fazendo coisas. Porque, assim, é isso, gente. Precisa existir uma cena para que a gente continue fazendo teatro. E Eu para acho essa que cena isso existir, a gente tem que estar junto. Né? eu acho que isso responde um pouco à pergunta que o Tony mandou, que é se existe aqui alguma discussão sobre a viabilidade dos espaços alternativos, né? A gente está tentando buscar essas possibilidades. O governo do estado promete lançar um edital de programação de espaço Para a alternativo. ocupação desse espaço. A gente espera. Então, Nelson, eu acho que a gente pode perceber que estamos sim juntos em mais um momento das nossas vidas em que estamos tentando nos levantar, aliás, dar as mãos e criar esse movimento para ver o que vem. A gente está apostando no escuro, né? Então, é tão Sim. interessante o Nelson falar isso, porque tivemos um retrocesso de pensamento, né? De temporadas, de pensamento de gestão de espaço. Aqui no Ceará, perdeu-se a prática de temporadas de 2 meses, no mínimo, e investiu em quê? Em pequenos eventos. Tem um cachorro latindo aí, Nelson. De pequenos É. eventos, pequenos eventos. E esses eventos, o vento leva, né? Então, os grupos da cidade não têm mais essa oportunidade que seus espetáculos reverberem para a cidade. Eu, quando fui Você curador, matura, né? Matura o trabalho, matura a obra. Né? temporada a gente tem que existir. O Dragão do Mar, por exemplo, que é uma vitrine, ele tem que se responsabilizar em dar visibilidade aos grupos da cidade. E a cidade saiba que existe um teatro ali. Então é muito Exatamente. importante que a gente, enquanto trabalhadores de teatro, levante a bandeira, né? Porque senão ninguém vai É, levantar, né? Cada qual só é olhar seu verdade. edital e ir embora. É. Nelson, alguém tem alguma pergunta? Não sei, dá uma olhada aí. Acho que Deixa eu não. Tem olhar alguma outra coisa. pesquisa voltada para quem consome teatro? Existe algum plano de formação de plateia? Vejo que tem um ingresso amigo mais barato, onde eu vejo que é para ser o contrário. Diego, e são várias questões. Eu acho que cada grupo, pelo menos eu, Bagaceira, a gente tem uma pesquisa, uma enquete que eu copiei dos Cláudio Shakespeare. Então a gente sabe mais ou menos Que a gente também já copiou e a, já fez. a faixa etária do nosso público, como é que a gente deve investir mais em divulgação, esse tipo de coisa. Então a gente tem que unir isso. Cada teatro, os gestores têm que saber qual é os espaços em que esse teatro, a amplitude de formação daquela plateia. Então, isso está muito no começo, porque o diálogo com os gestores ainda é muito incipiente, né? Aliás, eu faço aqui uma crítica. Há uma carência de pensamento de gestão nos espaços do governo do Estado, né? A gente não entende o que eles entendem de formação de plateia, né? O É. Centro Cultural Banco do Nordeste, que foi tão importante para a formação do Bagaceira, hoje a gente percebe o esvaziamento, inclusive, de ideias daquele espaço, né? Então, aqui É. nós estamos flagrados, mais uma vez, o pavilhão em Bagaceira. A Silvia está falando muito alto aí, a Silvia. Mais um momento em que estamos juntos investindo mesmo na nossa classe, né? Investindo no nosso métier, querendo ter mais condições de trabalho. Eu acho que o que me une muito ao Nelson é que, primeiro, nós investimos no viver do nosso trabalho artístico, e a gente sabe que se, por exemplo, o Bagaceiro acabar e o pavilhão acabar, ele e o Nelson vão ficar desempregados, né? Então não Exatamente. é uma coisa de papai. É Então a isso. gente vive disso. Então nós É. temos demandas da classe trabalhadora. Tanto que nessa loucura da pandemia, né? Quando começou, e aqui é importante falar, né? Tem várias ações acontecendo para ajudar os artistas e tudo, assim. A gente ficou pensando, caralho, gente, a gente não tem aqui Sim, sim. um plano, uma estrutura para nos garantir, porque, por exemplo, as agendas foram canceladas, as apresentações foram canceladas, Provavelmente, Carlos. enfim, entrou nessa loucura, a gente ficou aqui, somos 6 que vive do pavilhão. Como a gente dá conta disso? Tem a sede, a gente foi olhar para nossa Não. conta, meu Deus do céu.
Não, não Aí a podemos de olhar para a gente. conta. Aí Por a gente falar ficou nisso, olhando. gente, já que o Nelson falou disso, por A favor, Simpla, fala do compartilhem a Simpla. nossa campanha do Simpla nos amigos, nos WhatsApp dos Exatamente. bolsomínios, por favor. Vai, Nelson. E aí a gente ficou pensando sobre isso, assim, caramba, como é que. Porque assim, tudo que a gente tinha pensado era para um mundo que não existe mais. A gente também não sabe que mundo que a gente vai encontrar. Como que vai ser esse retorno do teatro, como que é isso, porque não dá para acreditar que pela que a gente tem visto e que a gente tem feito experimentado nesse instrumento aqui online, não é teatro, é uma outra coisa e a gente está aqui tentando existir para poder um pouco ter fôlego para dar conta desse isolamento e para dar conta dessa falta de recurso. E é isso, que E eu acho que ações. Volte, fale. voltando à pergunta do Tony, que ele está corrigindo aqui, eu acho, Tony, que a gente foi pego de surpresa, né? Os espaços estavam preparados para isso, né? Ninguém estava preparado para isso. Então a gente ainda está tentando descobrir as formas. Mês que vem, por exemplo, eu vou fazer várias. O Pavilhão, junto com a Casa Absurda e a Prisma, estão fazendo várias ações online da Casa Absurda, né? Que é a quarentena da Casa Absurda. Exatamente. Mês que vem, a gente vai começar a fazer também movimentando as redes sociais da Casa da Esquina. Nós estamos pegando o mote dos 20 anos do Bagaceira e vendo o que a gente pode fazer. Então, a gente é do teatro, é do presencial. Então, essa quarentena quebrou as nossas pernas, literalmente, né? Quebra a perna, não. Quebrou foi a coluna cervical. E outra, Porque a assim, gente não sabe. Então, vou te falar. assim, a gente, nesse lance, o que vai ser pós, porque não tem como a gente nem pensar em um planejamento, porque a gente não sabe como vai ser. Tipo, a gente não sabe, primeiro, quando um teatro vai abrir de novo, essa é a primeira pergunta. A outra, como que vai ser se as pessoas não querer ir, como é que vai estar, porque vai ter um medo. Outra coisa que a gente tem que enfrentar é um luto, porque são muitas pessoas cada vez mais perto, assim, que estão falecendo, estão perdendo a vida por conta da pandemia. Então não sabe que clima que a gente vai ter para poder também, de alguma maneira, convocar as pessoas. A gente sabe da importância que é a experiência poética, a experiência artística, para poder aliviar esses momentos todos, a gente sabe disso também. Mas a gente são uma série de perguntas que a gente, infelizmente, não tem resposta e não vai ter tão cedo. Por conta desses protocolos aí que a gente não sabe como é que vai ser. É uma questão de saúde pública. E aí outra coisa também, Rogério, que é importante falar assim, né? O próprio Estado, a gente, lembrando que a gente está num Estado pobre, né? Que é o Ceará, que minimamente tem conseguido combater essa pandemia aí, essa loucura. E a gente sabe que os investimentos em cultura já eram poucos, escassos. Agora, ineficazes nesse caso. Ineficazes. Né? Agora, com esse lance de pandemia, tende a cada vez ser muito pior. Assim. A gente sabe que... E a gente é uma classe que não tem seguro-desemprego, não tem auxílio de nada. Estamos desamparados. Desamparados. Até a própria lei, a lei emergencial aí que ia ser votada hoje, né, que foi adiada aí para terça-feira. Para terça-feira, pode ser um alívio, pode dar um respiro, né, para a gente. Mas é isso, é respiro. Assim, tudo é muito... Todas as ações que a gente tem feito, tem pensado, elas são respiros. E eu também acho que a gente precisa, de alguma maneira, até para uma saúde mental, se concentrar no tempo do agora e ver de que maneira a gente contribui para o agora ser menos doloroso e ser menos pesado. E de como a gente encontra grupos mesmo distantes, mais próximos, porque Pavilhão, Bagaceira, o Máquina, a Prisma, Expressões, temos conversado o tempo todo. A gente, assim como o Fórum de Teatro, o Movimento do Teatro é Política, a gente tem conversado demais assim, sobre várias coisas. Mas é isso, assim, todos os cenários que a gente pode pensar, o Diego está falando isso, né? Tem que pensar nessas ações, nesses cenários. A gente, de alguma maneira, exercita, mas a cada semana a coisa também ela dá uma outra
A gente tem uma informação nova, aconteceu algo novo, mudou aquilo, foi cortado isso, foi cortado aquilo. O que eu posso falar em relação a isso que o Diego está perguntando, é que eu li uma matéria no começo da semana, retrasado, ou seja, deve ter mudado, que o primeiro teatro lá nos Estados Unidos já marcar uma data de reabertura, é um teatro de Nova York que vai abrir. Ele é um teatro de 600 lugares, mas ele vai abrir modificando a plateia. Vai ter 1,5 m cada cadeira. Então, um teatro de 600 lugares vai para 200 lugares. E esse teatro só vai aceitar monólogos, solos, porque não vai aceitar contracenação. Então, é esse o cenário que está se desenhando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, naquele lugar. Aqui a gente não sabe. Então, estamos num clima de incertezas, né? Incerteza. Tudo certo. O Silvan aí, grande abraço aí, Silvan. Vai lá, Silvan. Só para complementar isso também, hoje eu também li que na Alemanha, que já voltou o futebol esse final de semana, né? Que eles estão lá experimentando essa volta, eles também vão abrir os teatros, mas para primeiro vão ser só para concertos de música clássica, piano, coisa que tem no máximo 2 pessoas. Assim. Que não tenha público aí, você quer achar? Não, e aí o público, justamente, o público vai vender 1/3 do teatro, da capacidade do teatro. Exatamente isso. Os teatros vão diminuir 1/3 da capacidade. 1/3. Ou seja, isso coloca em xeque aquela questão da bilheteria que nós já estamos planejando em relação ao Levante. Aí outra coisa, Rogério... Pois Fernando. Exatamente. Aí, outra coisa também que eles falaram, assim, que talvez não vá ter 2 dias seguidos, na Alemanha que eu li hoje. 2 dias seguidos, porque o teatro precisaria respirar para não estar contaminado, para não fazer no dia seguido. Então seria dias alternados para poder... Ou seja, são protocolos que ainda não são nem testados, né? E o Fernando coloca uma coisa, quem perde muito com isso são aquele teatro bem comercial, por exemplo, o Rei Leão da vida, esse tipo de coisa. A gente, por exemplo, teatro como o nosso, é engraçado porque essa questão do teatro de grupo, teatro de pesquisa que nós fazemos, tem que ter financiamento público sempre, porque é um teatro que não tem fins comerciais. E a cultura, como eu falei, tem que ter política pública para todo tipo de segmento. É claro que a política pública para os musicais Broadway é diferente para uma política pública para teatro de grupo, mas tem que ser políticas públicas efetivas, né? Então, eu até falei na matéria que saiu do Povo, eu não sei nem se saiu isso, que nós estamos em um estado progressista, que é o Ceará. Nós temos um governo que ainda entende a cultura de uma maneira, né, que entende o setor cultural como um setor importante, mas que nós temos uma prática de política pública nessa última gestão ineficaz, né? É muito sensível, eles têm a escuta muito boa, mas que a ação, só você pensar que foram 3 anos sem o lançamento do incentivo às artes, se a gente for levar em consideração que a cada R$1 que é investido na cultura volta R$1,20, imagina o prejuízo que um edital desses não provoca para a economia da cultura. Enquanto nossos gestores não nos entenderem como agentes culturais que fazem a roda da economia, que nós participamos da construção do PIB do Brasil, aí não vai ter uma construção eficaz. Vão ser sempre tapa-buracos, editais emergenciais, editais que não correspondem à real demanda da classe artística. Falei bonito, né? Falou. Tem uma coisa também que o Carlos, eu acho, falou dos R$200, né? Só para a galera que está de fora entender, assim, a prefeitura aqui de Fortaleza, junto com a sua Secretaria de Cultura... Exatamente, falei isso, cara. O edital aqui seria de 4 milhões, aí pegaram 25% desse valor, que é 1 milhão, e estão fazendo bolsas de R$200 para 5 mil pessoas. E aí você faz um cadastro no site da prefeitura, e se você tiver, enfim, atender os requisitos que ele lá tem, você ganha essa ajuda de R$200. Meu Deus. O que a gente acha disso? Vamos lá, deixa eu falar o que eu acho. Primeiro, assim, nós que eu digo fórum de teatro, fizemos várias discussões
com a Secretaria de Cultura, no sentido de tentarem fazer com que eles percebessem que pelo menos essa ajuda básica pudesse ser de pelo menos uma cesta básica. Que hoje Fortaleza está na... A gente falou que no mínimo fosse esse valor e no mínimo fosse durante 3 meses, para também não ser só uma vez. Porque é R$200 só uma vez, né? Ou seja, é uma ajuda que enfim, só é uma vez. E eu não sei se ajuda, enfim. É uma grande discussão, porque cada um fala da sua necessidade. Obrigado, a gente tentou, de alguma maneira, fazer com que essa ajuda fosse um pouco maior e que realmente chegasse pelo menos a essa assistência básica de uma cesta básica durante 3 meses. E a gente também percebe que não vamos esquecer, apesar de tudo, de um ano pandêmico, é um ano eleitoral. A gente também percebeu que parece ser muito uma atitude eleitoreira, enfim. A gente tentou ainda, porque a gente percebe muito que vem de cima para baixo, vem do gabinete do prefeito, então a gente tentou ainda conversar e articular. Mas, enfim, tá aí, foi prorrogado até domingo de ser esse lance desse ajuda emergencial de R$200. A gente totalmente discorda, a gente lutou para que fosse pelo menos uma cesta básica durante 3 meses, R$440, para poder, enfim, dar de fato um certo alívio, como esses 600 que o governo federal de alguma maneira libera para quem consegue, que, né, é um milagre, quem consegue ser uma ajuda. Mas a gente não conseguiu, então a gente, quanto fórum, a gente bateu muito contra isso e a gente até propôs, quanto fórum, que esses 4 milhões, que é do edital das artes, pudesse ser um edital todo ele emergencial, e a gente pensar em projetos, sei lá, talvez pegar a experiência do Itaú de 5, 6, 7 mil, 10 mil, que pudesse ser um respiro para todo mundo, né? Mas, enfim, essa escuta tá difícil via Secutifor, via fórum e via conselho, mas é isso, assim, é o que está posto aí, a gente está tentando entender. E outra coisa, assim, tem uma outra particularidade dos nossos espaços, porque a gente trabalha com a 1 metro, 2 metros do espectador. Sim. Entendeu, então? Pois é, então os nossos espetáculos que tem essa coisa da proximidade com o público, com a plateia, eles ficam cada vez mais impensáveis nesse mundo pós-pandêmico, uma vez que as pessoas não vão se tocar, não vão estar longe, vão estar, enfim, esses protocolos todos que o Rogério colocou ainda estão sendo estudados. Então, a gente fica percebendo que, assim, é o que a gente sabe fazer. Tipo, o Pavilhão tem 5 espetáculos em repertório. O Bagaceiro está com quantos hoje? 5. Então, todos os espetáculos que a gente fica vendo como vai ser feito, de que maneira vai ser feito. Engraçado, Nelson, você falando, claro que é uma coisa que começa a entrar um parafuso. Mas eu proponho agora uma ideia, para a gente terminar tão fúnebre esse encontro. Vamos animar. Calma, a gente compromissar aqui é fazer uma webconferência, Casa da Esquina, Casa Absurda. A gente pensar em criar uma maneira de discutir essa eficácia de alguma política pública para espaços como esse de uma maneira pública. A gente pode criar uma série de lives unindo os 2 lugares, entendeu? As 2 casas. Puxar essa discussão. Porque a gente já puxa a discussão do teatro de grupo. Mas eu acho que como a gente é gestor de espaços independentes, Casa da Esquina, Casa Absurda, eu acho que a gente pode mandar a Silviane falar baixo aí, a Silviane. Silviane também fala baixo, Rogério. Aí a gente pode pensar em criar, sim, uma semana de discussão, uma semana de lives, que a gente possa discutir políticas públicas. A gente convida pessoas de onde está a Casa da Ribeira, o Tony, que tem um espaço em Recife, os Klaus, que estão dividindo o espaço com outros 4 grupos, ou seja, ali virou uma escola de samba de 4 grêmios. O barracão. Aí virou barracão mesmo. Agora é o barracão de fato. Então a gente pode, agora, depois dessa live, começar a discutir, criar esse calendário e jogar essa discussão. Porque se a gente não puxar essa discussão, Nelson, ela não vai chegar. Não vai chegar. Verdade. E outra coisa, né, Rogério, a gente também, de alguma maneira, tem que cobrar, enquanto cidadão, né, da cidade de Fortaleza, algumas leis. Por exemplo, tem uma lei que o vereador Guilherme aprovou que isenta do IPTU os espaços culturais, por exemplo, né? E a gente, esse ano, correu atrás dessa lei para ver, mas... A gente também não deu certo. E a gente não sabe onde é que está emperrado essas maluquices, assim. Inclusive, eu falei com o Almeida sobre essa coisa.
do Acontece, com o Carri, enfim, com a galera que tem os espaços para... Temos que chamar esses espaços para discutir as nossas demandas e construir um pensamento, uma diretriz de base para que haja a gente para esses possa espaços. existir. Senão Exatamente. Não vai existir, não existe um pensamento racional da gestão pública em cima desses espaços. E é bem isso que o Fernando falou, assim, tipo, primeiramente vai se dar conta das coisas grandes, digamos assim, as coisas comerciais, então vai se resolver primeiro essas questões, assim, né? Não à toa, se você pegar o exemplo, a grande live primeiro da Globo foi a da Ivete, aí não sei o que, aí depois que vai chegando nos pequenos, né? Então, assim, a gente talvez dando um grito daqui, dizendo, ó, porque assim, tem esses espaços que cabem esse tanto de pessoas, tipo, né, tá colocando, né, que lá o Liel colocou um levante de espaços ali. Um levante de espaço, é isso daí. Para a gente poder realmente estar pensando como é que esses espaços podem existir coletivamente, atuar com ações públicas e com políticas coletivamente, a gente pensar essas ações, porque também é isso, assim, talvez a gente precisa também dizer para a própria cidade, né, que tem esses trabalhadores da cultura e que tem esses espaços. Para não vir um sindicato daquele como, né, os médicos dizer que a gente é um bando de vagabundo e que não mas trabalha. Mas ali é questão eleitoreira, né? Sabemos disso, mas é importante então, também a gente falar. Aguardem novidades sobre esse levante de espaços que o Liel tão bem batizou. Até que né, tem um cérebrozinho nesse menino. Foi aí, Rogério. Ah, muito bem. O Tony se alguma coisa, se tiver uma vacina que traga imunidade para... sim, mas o Tony Tony, vacina estamos todos esperando. Vamos esperar que todos. Então, assim, deixa eu falar aqui dos 20 anos agora do Vaga. Então, assim, são 20 anos, realmente é uma felicidade enorme ter e ser contemporâneo de um grupo que está há 20 anos aí na cena e na luta. Só um parêntese. Fale, se por acaso a fala do Nelson cair, a gente volta logo em seguida, viu? Tá bom. Então, assim, os cachorros, tem calma. Então, são 20 anos, assim, de realmente de luta. E a cada crise que também, né, para quem não é de teatro de grupo esteja ouvindo, é sempre normal essas crises existenciais dos grupos, porque para a gente é muito difícil, a gente passa 24 horas pensando nisso e vivendo disso. Hoje, pra quem não sabe, nosso amigo Rogério mora na casa da esquina, então mais do que nunca ele é do grupo agora, não tem quem tire ele. Vou despejar. Não, mas não vai não. Então, assim, são todas essas lutas, esses pensamentos, essa militância do Bagaceira, tanto artisticamente, esteticamente, politicamente, essas figuras que estão aí, que nos inspiram também como criadores, assim, né? Acho que não tem em Fortaleza grupos e artistas que não desejem trabalhar com Bagaceira, com o Yuri, com o Rogério, com o Rafael. Eu digo isso porque vejo o Yuri fazendo coisa para um monte de gente, o próprio Rafa, o próprio Ricardo, enfim, Samia, quando era do grupo. Enfim, você vê que o Bagaceira, de alguma maneira, se espalhou pela cidade. Não ficou só dentro da casa da esquina, assim. Quando eu estava junto com Máquina, a gente também via as coisas acontecendo. Então, assim, dizer que o Bagaceira é da cidade, é nosso, é patrimônio nosso. Assim, nesse somos. Sentido, né, de a gente estar junto, de nunca criar assim, ter uma ideia de que era muito distante, né, o Bagaceira. E acho que não, assim. Acho que pelo contrário. Está sempre atento e aí pra gente, trazendo novidades. Lembro, assistindo a fala da Sarônia contigo na terça, ela dizendo isso, né? O Bagaceira parece estar sempre cavando alguma coisa. Quando vem, meu Deus, um filme. Opa, parece que surge uma coisa assim que a gente acha que já deu e o Bagaceira de alguma maneira ressurge e se renova. E renova a gente também. Porque quando a gente vê as coisas, a gente... Pô, quando eu vi o Inferno, eu falei, não, eu vou querer fazer um filme. Sim. Venha pro audiovisual, Nelson. Lembro que o Rogério falava muito, gente, o audiovisual tem mais recursos. Coitado do audiovisual. Coitado. Mas eles têm um fundo, pelo menos, né? Eu só não quero liberar o fundo, mas tá lá. E aí é isso, assim, são todas essas... A gente continua aqui ainda para falar dos 20 anos. Sim. Ah, sim, porque eu tenho fotos aqui para mostrar ainda. Não, caiu essa live e volta outra. A gente tem várias coisas aqui para falar.
porque tem um aniversariante do dia que é J. Júnior, né? Que também A está gente não vai fazendo uma participar. live. A gente não vai A participar. gente vai ter que dar os parabéns para ele, senão ele vai ficar com raiva da gente. Azar deles. Né? Afinal de contas, são 40 anos, não é isso? Eu também tenho 40 anos. Nós temos. Não, e o estava falando que a gente fez o exercício. Pois é, eu lembro que a gente fez lá Na Toca do Javali. na Toca do Javali, com a bebezinha da Sâmia lá no TU lá. E lembro demais da experiência, foi ótima. O braço, fizemos tudo lá. O Ricardo usou o braço do Eliel em que? Eu não quero saber disso agora. No teaser. Não fiquei com ciúme, porque naquele dia teve a Denise, estava de quê, hein? Tava de formiga. Não, tava. Fada que pegou o Kiko, alguma coisa assim. O Bruno foi. O Coelho, não foi não? Não, foi o Bruno, foi o Kiko. O Bruno. Foi, exatamente, nos pré-inferninhos. Isso foi Pré-inferninho. Que era o teaser que depois surgiu o Bagaceira. Mas é isso, estamos demais, assim, a gente estava até comentando muito do Levante que ia ser 15 anos de pavilhão e 20 de Bagaceira, né, que Bagaceira, olha só, gente, era uma agenda linda, ia fazer Levante, depois seguia para palco, voltava depois, fazer outras coisas. Nem falei, mas eu choro. Não, mas tem que falar, porque para trazer coisas novas, assim. Sim. E outra coisa, assim, que é bacana também, outra coisa do Bagaceira nesse processo, que eu lembro também muito, na época, eles ainda, grupos novos, né? Nova geração. Nova geração, que teve uma mostra de teatro de grupo no IBEU, que não queria que o Bagaceira participasse, porque ele era um grupo novo. Não, a gente não era grupo. Não era grupo, tinha uma coisa não assim. Não podia ser considerado grupo. E aí eu lembro que eu fui um dia só naquela semana, e teve um debate, que era com todo mundo fazer o debate e tal. Sim. E eu lembro de como era aquela fala já coletiva, e de como o Bagaceira estava alinhado naquela época com a Companhia Lua. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que tinha a Seronha, era 2x2 que era o trupe acaba de chegar, aí a Companhia Lua, Expressões Humanas, Balaio, Palmas, Mirante, né, estavam todos lá. Exatamente. Que é isso, assim, então é engraçado você ver todos esses movimentos cíclicos dos grupos, assim, que Fortaleza é essa cidade de grupo, né? A gente sempre teve essa galera com os grupos e a gente, de alguma maneira, consegue dar continuidade a esses processos e a conversar, assim, dizer que é uma cena que eu acho que está sempre aí se cruzando. O Levante é mais uma dessas ações que a gente sempre fala, assim, a gente porque tá junto já era importante no mundo anterior. Nesse mundo que vai vir, vai ser mais ainda. Porque a gente vai ter que fazer essas descobertas, entre aspas, de como existir. Porque, assim, tem uma coisa, né? Porque esse mundo aqui online, que ele já estava e a gente não utilizava, que passou abriu outras possibilidades, né, Nelson? Abriu outras possibilidades que a gente não tem que deixar de lado. Também acho. Também não tem que deixar de lado. A gente precisa incluir esse processo, eu acho que o Diego estava falando isso, esse processo das nossas criações, como a gente pensa. Não é teatro? Não é. É uma outra coisa. Mas esse mundo vai ser outra coisa também. Mas é uma outra forma de expressão, gente. De se expressar, de se comunicar. É claro que a gente, muitas vezes, a não ser nessa conversa que eu estou olhando para você para mim, a gente está vendo aqui a galera participar, mas eu tenho visto coisas que você fica, frio, outra coisa não é cinema, não é teatro, também não é. Porque, enfim, é uma linguagem que está sendo... Não tem por que rotular, gente. Vamos ser não tem como. Tá aí, tá acontecendo vários formatos, vários jeitos. E acho que a gente, do teatro, nós artistas, não podemos não ocupar esses espaços. A gente precisa chegar junto. Artistas, Até para dizer o tempo todo que a gente não deixou de existir, que a gente existe e resiste, né? Mais do que nunca a gente está nesse processo. Entendeu, seu Rogério Mesquita? Vamos falar mais do que desses 20 anos. Então, acho que tá acabando a live aqui, Nelson, porque tu me disse que vai ter que ir para o aniversário de não sei quem. J. Júnior, mas a gente vai voltar para conversar sobre os espaços, a gente vai voltar sobre tudo isso aí. Vamos continuar aqui falando de mais coisas. J. Júnior, daqui a pouco ele já vai terminar, a Silviane já disse ali. Tá. Olha esse trio aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, que é isso, não tô vendo.
nosso autor, ó, Acácio de O Monte, Acácio. E quem é esses outros? o Joca e o Joca. Paulinho. Ah, o Faleceu, foi? Paulinho. Não sei. Foi? Faleceu. Faleceu esse ano. Antes da Covid. Nelson, eu queria. Isso que o Fernando fala aí, ó. Precisamos aproveitar que podemos fazer parcerias independentes. Exatamente. A gente pode criar essa rede de circulação, não só de lives, mas de intercâmbio, de leituras. Eu acho que a gente pode pensar aquilo que eu falei, né, de pensar políticas públicas, criar uma webconferência semanal, live discutindo isso, chamando os secretários para escutarem. Ó, Lock 3. Ai, meu Deus, ó, o Nelson no chão, aos meus pés. Né? Então, ó, Lock 3. Veja que corpinho aqui, ó. O meu ou o teu? O teu. E o meu, claro. Olha o corpinho aqui, de Rogério Mesquita. País do lado. Princípios básicos, gente. Fazia o Lock 3. Mas eu tinha fala, viu, gente? Eu tinha fala. Fernando, desde sempre ele foi coadjuvante. Desde sempre. Nunca! Jamais, papoula! Eu era um mocinho. Nunca! Por isso eu criei um grupo para ser protagonista. depois que ele entrou errado, ele já perdeu tudo, Fernando. De jeito nenhum. O Fishman, por exemplo, quem é? A história do Fishman é a história de um homem que vai reencontrar um outro ser. Que é o filho. Então, é o filho que o Tabosa volta para fazer isso, não é isso? O Ricardo, meu coadjuvante. Ricardo, meu coadjuvante, meu parceiro que é coadjuvante nesse espetáculo, ele pode falar muito bem disso. Brincando, Ricardo, antes que ele me mate. Pois é isso, ó. Que de novo, ó, essa aqui foi a temporada que foi um dos dois, Sabonete. Papoula e Sabonete Cabeludo, né? Aí já as fotos tem Luísa, mas essa temporada já era o Yuri fazendo Papoula. Exatamente. Que era também maravilhoso, né? Os dois, cada um melhor do que o outro. Luísa como Papoula e Yuri. Prefiro Yuri. Ai. É verdade. Bons bagaceiras. Eu encontrei com a Lívia, em São Paulo. Foi? Bagaceira. Foi. Que ela me contou a história do nome Bagaceira. Que tava fazendo a inscrição lá no Carri e ligou para ela tava, sei lá, dirigindo alguma coisa. Ainda tem que ter o nome do grupo agora pra gente fazer a inscrição, porque ele vai fechar o material gráfico e não sei o quê. E aí ela falou Bagaceira, assim, soltou. Ela não falou assim. Ela falou assim, eu não sei! Eu não sei, bota Bagaceira! E ela fez essa risada de novo quando ela me contou essa história. Porque ela faz parte. O nome do grupo é Grupo Bagaceira. E aí, outra coisa também que eu lembro que foi muito engraçado. Gente, o Chinola viu Papoula, eu quero saber comentários. Esses dias ele tava. Que ele viu no YouTube. Outra coisa também muito marcante que eu me lembro eu acho que não sei se era pré-bagaceira ou era bagaceira. Que era Uma Noite Patacatu. Bagaceira. Tu assistiu? Eu tava lá nesse clássico, lá na Arena. Foi na Arena? Na Arena Aldeota, bebê. Aldeota. Ali isso é um clássico da Bela Cavalcante. Acho que vou fazer uma live com a Isabela pra falar sobre isso. É isso que eu ia dizer. Eu acho que chamar a Belinha pra falar da Noite Patacatu aí, que foi uma noite. Temos 1 minuto e meio pra acabar. A gente volta, como Vamos voltar, então. Vamos voltar. Melhor. Então, eu vou fechar aqui essa live, beber um pouco d'água e já volto aqui pro Nelson falar essa coisa de bagaceira e pra gente... Pra gente encaminhar o nosso plano de levante, tá bom? É isso daí, vamos lá. Volto já, vou encerrar aqui.